Ah, eu sempre comento, meus irmãos, que essa questão da escola bíblica dominical, eu nem sei se eu estou certo nessa minha palavra, né? No sentido de estar incentivando alguém de maneira errada. Mas quando eu falo com uma boa intenção. E eu digo sempre o seguinte: se você tiver apenas um momento, uma oportunidade durante a semana, porque eu sei que tem pessoas que só têm uma oportunidade durante a semana para estarem na casa do Senhor. Se você tiver apenas uma oportunidade, apenas um dia, apenas uma hora para escolher um momento para estar na casa do Senhor, eu particularmente sempre aconselho que você escolha o momento da escola bíblica dominical. Nós sabemos que tradicionalmente as famílias, as pessoas preferem estar no domingo à noite no culto. Muito bom, louvável, indicado, mas eu aconselho isso. Se você tiver apenas uma hora, um momento durante a tua semana de tanta correria, de tanta ocupação, que você escolha estar no dia de domingo pela manhã, onde tradicionalmente acontece a escola bíblica dominical. Porque a escola bíblica dominical muitas vezes não é tido como um culto, é um culto sim. Em qualquer momento em que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos ali prestando culto, ele se faz presente. E a grande marca da escola bíblica dominical é que ela promove um crescimento diferenciado na vida do discípulo, na vida do cristão. Porque a escola bíblica dominical te dá uma oportunidade única, tradicionalmente nos cultos hoje, que é de participar, perguntar, falar, acrescentar, e com certeza isso promove um crescimento diferenciado. O cenário ideal seria que você, que eu, pudéssemos estar presentes todos os dias na casa de Deus. O cenário ideal seria que você, que eu, pudéssemos todos os dias estar presentes nos trabalhos realizados pela nossa igreja, pela Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora. Conversava com o pastor Alex ontem e talvez, provavelmente, e se Deus quiser assim será, este será o nosso último encontro pela Escola Bíblica Dominical online. Essa é a previsão. Não sabemos o que vai acontecer, mas o pastor Alex prevê que a partir de domingo que vem, a Escola Bíblica Dominical irá voltar a ser presencial, com a volta dos cultos presenciais. Então, o cenário ideal seria que você pudesse, e você deve comparecer na Escola Bíblica Dominical pela manhã no templo, assim como você deve estar no culto da noite, aquele culto familiar onde você leva a sua família, nos trabalhos de terça-feira, de quinta-feira, de sábado, nas visitações, ou seja, se ocupar das coisas do reino de Deus. Este é o cenário ideal, essa seria a situação ideal para a sua vida, para a minha vida. Mas sabemos que muitas vezes isso não tem sido possível por causa dos afazeres, mas a própria Bíblia nos orienta, né, a buscarmos em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então tenha sempre esse interesse, tenha sempre essa visão de que buscar o reino de Deus e a sua justiça é o mais importante para a sua vida neste momento e em todos os momentos. Bom, nós temos aqui agora a entrada de outros irmãos. Deus abençoe vocês. Alexandra, Marcelo Souza, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Meus irmãos, vamos abrir este culto de ensino, essa escola bíblica com uma oração. Eu peço a você que participe comigo orando. De que maneira? Que na sua casa, com a sua família, onde quer que você esteja agora, que você esteja em reverência, que você esteja atento, que você esteja ligado ao seu Deus, enquanto você escuta as palavras, o som que sai da minha boca, porque é o Senhor falando com você. Não importa se você está tomando seu café, se você ainda está no seu quarto, se você está assistindo na sua televisão na sala, como o meu filho está aqui comigo. O importante é que você entenda que este momento é um momento de culto, onde você vai louvar a Deus com a sua presença, com a sua vida, onde você vai apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, fazendo a Ele um culto racional, entendendo que você está na terra, que você é um homem, que você é mulher, que você é jovem, e que você tem um Criador, e que neste momento o seu Criador vai falar com você através da Bíblia, através da palavra eterna, que são as Escrituras Sagradas, e esta palavra vai alimentar a sua alma, o seu espírito, e vai guiar
como uma lâmpada, vai iluminar como uma luz os seus caminhos. Então, o momento de culto não é uma reunião de amigos, não é uma reunião social, mas é uma reunião com o próprio Deus que nós estamos fazendo neste momento. Deus está aqui na minha casa, Cristo está aqui na minha casa, como está na sua casa. Creia nisso, tenha esse entendimento, e dessa maneira participe deste culto, louve a Deus neste culto com a sua vida, com a sua presença. Permita que a palavra de Deus entre no seu coração e faça morada, para que haja verdadeira mudança. Convide seus amigos, convide seus parentes, que o Senhor nosso Deus possa estar contigo a partir de agora. Vamos orar, e enquanto eu estiver aqui orando e apresentando ao Senhor os meus pedidos, os nossos pedidos, faça a mesma coisa. Feche seus olhos na sua casa, não se distraia, não esteja na sua casa olhando para mim enquanto eu oro. Ore comigo, feche seus olhos e ore comigo. Eu não estou aqui fazendo um show, não estou aqui demonstrando nada, estou cultuando junto com você. Então faça isso. Feche seus olhos, se você quiser você se ajoelha, tenha reverência e ore comigo e com os outros irmãos que estão conosco nesta manhã de domingo, no dia 28 de junho, abrindo um culto de escola bíblica dominical. Apresente ao Senhor as suas necessidades, apresente ao Senhor o seu pedido de perdão, apresente ao Senhor aquilo que você quer, aquilo que você precisa, seja o seu louvor, seja a sua necessidade, seja a vida de outra pessoa, mas apresente a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado que está nos céus, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós buscamos a sua presença neste momento, para louvar, para glorificar o seu nome, para pedir, Pai amado, que a partir de agora, a glória do Senhor, a presença do Senhor, entre nossos lares, entre nossos corações e faça morada. Não permita, Pai amado, que nenhum inimigo carnal ou espiritual se levante para tirar, Senhor amado, este momento de mim, da minha família e dos meus irmãos que estão comigo cultuando ao Senhor. Que a palavra do Senhor que é pão, que a palavra do Senhor que é água, que é azeite, que é aquela palavra, Senhor amado, que alimenta, que cura e que restaura, possa, a partir deste momento, penetrar no coração, na vida dos meus irmãos e fazer aquilo que lhe apraz. A sua própria palavra me garante que a sua palavra, quando é lançada, ela nunca volta para o Senhor sem cumprir o objetivo para o qual foi enviada. Então cumpra o seu objetivo agora na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu peço, Senhor amado, que aquele que estiver comigo agora neste momento seja tomado de um entendimento sobrenatural das coisas do Senhor, para que nós possamos ser agradáveis ao Senhor em nossa vida, em nosso modo de falar, em nosso modo de pensar e em nosso modo de agir. Abençoa meus irmãos, abençoa suas famílias, guarda, protege, abastece, Senhor amado, edifica, vivifica, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu oro com os meus irmãos, e eu aqui na minha casa, e meus irmãos na casa deles dizem amém e amém, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, enquanto orávamos aqui, Nascimento, presbítero Nascimento, Marquinhos Nascimento é o presbítero Nascimento, meus irmãos, meu amigo, a paz do Senhor, Nascimento. Sempre explico, né? Eu olho para cá porque aqui eu consigo ver o comentário dos irmãos. Estou vendo aqui também a minha irmã Ana Regina. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, como sempre digo, isso aqui não deve ser um monólogo, deve ser um diálogo. A escola bíblica dominical, ela tem que ter esta característica, a participação dos irmãos. Como os irmãos sabem, aqui em Itaboraí, nós temos um trabalho estabelecido, e este trabalho se iniciou há cerca de um mês atrás. O trabalho que eu estou fazendo referência é um discipulado cristão para pessoas aqui de Itaboraí, famílias aqui de Itaboraí, que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e agora estão sendo discipuladas. O pastor Alex esteve aqui em casa, esteve aqui em Itaboraí há semanas atrás, e a vinda do pastor Alex aqui, na verdade, esteve duas vezes, né? Uma vez sozinho e outra vez com a sua família, e ele pôde estar aqui como presidente, como pastor presidente da Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora, atestar o trabalho que tem sido feito aqui, confirmar, orou pelos irmãos, e esses irmãos continuam firmes na fé, continuam sendo discipulados aqui. O nosso discipulado acontece toda terça e quinta na casa do nosso irmão Erdir, que mora aqui perto de casa. Então famílias têm sido abençoadas e ensinadas na palavra de Deus aqui em Itaboraí.
E eu comentava com os meus irmãos aqui, converso com os irmãos agora, que tem acontecido uma boa mudança na maneira como o discipulado tem sido executado aqui. E a mudança os irmãos têm se soltado, os irmãos têm participado mais. No começo aquela timidez, no começo aquele temor de falar, mas agora os irmãos estão falando, estão participando, colocando dúvidas, colocando opiniões. Isso tem sido fundamental para o crescimento deles. Porque muitas vezes a dificuldade de quem ensina, a dificuldade de quem ministra, é identificar a dúvida, é identificar a questão que está no coração e na mente daquele que está sendo discipulado, daquele que está sendo alvo da palavra. Eu não tenho a onipotência divina, então eu preciso da sua participação. Semana passada, quando encerramos os 5 ministérios da igreja e falamos sobre o ministério pastoral, nossa irmã Kate e outros irmãos participaram, enviaram perguntas e foi excelente, porque nós pudemos acrescentar coisas à palestra, ao ensino, e com certeza pudemos esclarecer dúvidas que talvez há muito tempo permeassem ali o coração dos meus irmãos. Mas vamos lá, meus irmãos. O assunto de hoje é o pecado e a graça. O pecado e a graça. Duas doutrinas, 2 assuntos fundamentais da fé cristã. É claro, como eu sempre digo, que hoje não vamos conseguir encerrar o assunto pecado, nem encerrar o assunto graça. Todo estudo bíblico deve ter essa primícia, de que quando você trata de um assunto, de uma doutrina, você não a encerra. A palavra de Deus é inesgotável. Amanhã ou depois de amanhã, você estudando, ou você participando de outro culto de ensino, pode ser acrescentado ainda mais ao seu conhecimento coisas sobre esse assunto. Por que eu digo isso? Para que ninguém caia no engano de, ao participar de um culto de ensino como este, ou dos anteriores, agora eu já sei tudo sobre os ministérios da igreja. Agora eu já sei tudo sobre a Trindade. Agora eu já sei tudo sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, sobre o Filho. Agora eu já sei tudo sobre o pecado e a graça. Não caia neste grande erro. Tenha sempre fome e sede da palavra de Deus e da sua justiça. Sempre, sempre. Sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre lendo, sempre meditando, sempre orando, sempre jejuando, sempre buscando, sempre se alimentando da palavra de Deus. Sempre faça isso. Então hoje o assunto é o pecado e a graça. Eu peço aos meus irmãos que abram suas Bíblias, juntamente comigo, no livro de Romanos, na carta que o apóstolo Paulo, provavelmente, não sabemos com exatidão o escritor de Romanos, na Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 5, dos versículos 19 a 20. Abra comigo, por favor. Sempre oriento a você e disciplina é isso. É quando você é capaz de fazer alguma coisa que te está sendo mandado sem que você esteja sendo fiscalizado. Então eu não estou na tua casa agora fiscalizando você, mas eu peço a você que pegue a sua Bíblia, porque isso aqui é Escola Bíblica Dominical, e abra a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 19 a 20. Romanos, capítulo 5, versículo 19 a 20. Tenha esta disciplina, tenha esta reverência. Abra a sua Bíblia para que você acompanhe comigo. Isso é importantíssimo. É importantíssimo que você tenha o hábito de manusear a sua Bíblia, para que você adquira a habilidade de manusear esse livro. Isso vai ser muito importante para você. Vamos lá? O assunto de hoje é o pecado e a graça. Romanos 5, 19 a 20, 21 diz assim: Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Romanos 5, de 19 a 21. O escritor de Romanos ele faz uma oposição entre o poder do pecado, o poder destruidor, o poder mortal, o poder que encarcera, o poder que condena do pecado, e o poder da graça que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus enviado a este mundo para tirar o pecado do mundo. Ele faz uma oposição
entre a abundância do pecado e a superabundância da graça em Cristo Jesus. Então este hoje é nosso objetivo, fundamentar essas duas doutrinas no seu coração, no seu entendimento, o pecado e a graça. Meus irmãos, vocês conseguem definir o que é pecado? O que é pecado para você? Não é incomum que algumas pessoas no começo da caminhada cristã cheguem para nós e perguntem assim: pastor, usar roupa curta é pecado? Pastor, ficar sem camisa é pecado? Pastor, fumar é pecado? Pastor, beber é pecado? Pastor, jogar na loteria esportiva é pecado? Jogar na Mega Sena é pecado? Pastor, fazer isso é pecado? Pastor, fazer aquilo é pecado? Meus irmãos, vamos entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo. E só existe uma coisa que determina o que é pecado e o que não é pecado: a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que todo aquele que transgride a lei, todo aquele que quebra a lei, ele peca, ele comete pecado. Então a definição original de pecado é quebrar a lei de Deus, desobedecer à lei de Deus. Então, se você deseja identificar na sua vida se você peca ou não, você tem que primeiramente conhecer, ser sabedor da vontade de Deus, da palavra de Deus. Você deve ser um leitor da Bíblia, você deve ser um ouvinte da mensagem, porque é através da mensagem falada, biblicamente fundamentada, e através do estudo, através da leitura da Bíblia, que o Espírito Santo esclarece, ensina a você o que é pecado, o que é a vontade de Deus para a sua vida. E toda vez que eu quebro, toda vez que você quebra, toda vez que um homem sobre a face da terra quebra, desobedece a palavra de Deus, ele comete pecado, ele quebra a lei de Deus. Então isto é pecado. Assim como na lei humana está escrito no direito que não há crime sem lei anterior que o defina, não há crime sem lei anterior que o defina. Vou te dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, não haviam leis que definissem os crimes de internet. A internet era uma coisa nova no mundo. Há pouco tempo atrás, os jovens talvez não saibam disso, mas pessoas como eu, com 45 anos, e meus outros irmãos aí já de uma certa idade, nós vivemos em outra época, onde não havia internet. Logo, não haviam crimes relacionados à internet. Com o surgimento da internet, o que fizeram os homens? Os homens criaram leis que diziam o que era crime e o que não era crime. Então não há crime sem lei anterior que o defina. A mesma coisa se aplica ao pecado. A palavra de Deus, ela é eterna. E desde a eternidade foi o nosso Deus que determinou o que é e o que não é, o que é justo e o que é injusto. Então entenda isso. Primariamente, fundamentalmente, pecado é transgressão da lei de Deus. Muito bem, pastor, mas aí o senhor não respondeu a minha pergunta. Se eu beber é pecado? Se eu fumar é pecado? Se eu usar roupa curta é pecado? Meu irmão, acho que já disse isso aqui algum tempo atrás, em estudos anteriores. Você não vai encontrar para a sua vida respostas como essa que você quer ouvir. E na verdade, todo aquele que vem com uma pergunta dessa, ele sabe muito bem a resposta. Porque se ele tem o Espírito de Deus em si, ou se ele tem algum conhecimento da palavra, já é o próprio Espírito o acusando. Já é o próprio Espírito o revelando que aquele caminho que ele está seguindo não é um caminho agradável a Deus. É interessante que toda vez que eu faço alguma coisa, toda vez que eu falo alguma coisa, toda vez que eu penso alguma coisa em contrariedade ao caráter do meu Deus, imediatamente eu sou tomado dessa dúvida. Poxa, será que Deus está se agradando disso? Por que isso acontece? Porque o Espírito de Deus não tem paz com o espírito do homem quando o homem está no erro. Conheça o homem a lei ou não. O espírito do homem não tem paz com o Espírito de Deus e ele fica perturbado. Mas respondendo a sua pergunta, a palavra de Deus nos diz que toda injustiça é pecado. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. A palavra de Deus me diz que tudo aquilo que eu faço, ainda que a minha consciência esteja tranquila, mas que por eu fazer, por eu falar, faz com que um irmão meu tropece, ou seja, não venha conhecer a graça de Cristo, eu peco. Então nisso, eu dei aqui 3 exemplos bíblicos. Nisso você pode concluir que você não vai encontrar respostas como a que você talvez busque. Isso aqui é pecado, isso ali é pecado, mas você vai entender que Deus é um Deus justo, santo, santíssimo, santo, santo e santo. Foi essa visão que Ezequiel teve.
de um Deus que está no céu, assentado sobre um trono, em seu santo monte, sobre ele os serafins que voam, cantam, bradam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu isso. Então, meus irmãos, entenda isso. Entenda isso. Deus é santo, o caráter dele é santo. E tudo que é injusto é pecado. Tudo que não é bom, todo homem que sabe o que tem que fazer o bem e não faz, ele peca. Tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo, e que pode vir a fazer o meu irmão pecar, enfraquecer na fé, também é pecado. Então você precisa estudar a palavra de Deus não apenas como um legalista, não apenas como um fariseu, interessado em decorar leis, mas entender que o pecado é tudo aquilo que causa separação entre o homem e Deus, porque quebra a lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei do caráter de Deus, a lei escrita de Deus. Então, creio que definindo assim, eu trago as respostas a muitas pessoas que são como os fariseus do passado, ficam buscando na lei brechas, e você não vai encontrar brechas na lei de Deus, porque a lei de Deus é santa, perfeita. Você não vai achar falhas no seu Deus como você acha nos juristas, nos homens da lei aqui da terra. Pecado é pecado, porque ele transgride a lei de Deus. Então isso é pecado. E o que é graça? Graça é um favor. Graça é uma dádiva imerecida. Graça é um favor. Graça é algo que você recebe sem merecer. Porque se você merecesse, se eu merecesse, não seria graça. Seria dívida. Então preciso que você agora no início tenha esses dois fundamentos bem arraigados no seu coração. O pecado, que é toda desobediência a Deus, toda desobediência àquilo que tem a ver com o caráter santo de Deus, com a sua vontade boa, perfeita e agradável. E a graça, que é um favor que todo homem recebe, nunca por merecimento. Nunca. Você pode juntar todas as boas obras de todos os homens da terra de todos os tempos. Isso não fará Deus dever nada a ninguém. Nem isso fará nenhum homem em toda a história da humanidade na terra ser merecedor de um único favor do Senhor. A graça, ela é absolutamente não merecedora. Nós não merecemos a graça. Por isso se chama graça. Mas vamos entender a questão do pecado. Como é que o pecado entrou no mundo, meus irmãos? O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. E ele criou aqui nesta terra um ambiente perfeito. Plantou um jardim chamado Jardim do Éden. E ali ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher. Ele mandou que esse primeiro homem e essa primeira mulher crescessem, se multiplicassem. Crescessem no sentido de multiplicar, de encher a terra. Eu trago a você aqui um detalhe muito importante. Quando Deus mandou que Adão e Eva, Miguel, se multiplicassem e enchessem a terra, essa ordem foi dada ao homem e à mulher antes do pecado. Antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus. Qual foi a desobediência? Deus planta um jardim chamado Jardim do Éden. E nesse jardim ele coloca muitas árvores frutíferas e manda que o homem cuide do jardim, cuide dos animais. Havia uma série de trabalhos a serem feitos, mas havia uma ordem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Disse Deus: no dia em que você tocar nela, no dia que você comer daquele fruto, você certamente morrerá. Essa era a ordem de Deus. Como você aprendeu, a desobedecer essa ordem, o homem estaria fazendo o quê? Pecando, porque desobedecer é pecar, e pecar é desobedecer. Então veja, não havia lei escrita, mas havia lei falada. A palavra de Deus é a lei. Deus falou: não coma daquele fruto, porque no dia que comer você está pecando e você vai morrer. Mas Deus havia dado uma ordem ao homem e à mulher, que se multiplicassem, que enchessem a terra. Essa ordem, isso aqui é muito importante para você entender, essa ordem foi dada a este casal antes de eles pecarem. Ora, se eles não tivessem comido daquele fruto, não teriam pecado. Logo, seus filhos seriam santos, sem pecados, como eles eram. Eu lembro a você que antes do homem e da mulher comerem daquele fruto porque comeram e pecaram, eles tinham uma relação íntima com Deus, porque não havia pecado que os separasse de Deus. Deus todos os dias descia no jardim, no virar do dia, na tarde,
para ter relacionamento, para conversar com Adão e Eva. Mas por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada. Mas antes do pecado, antes de comerem, não era assim. Eles tinham relação com Deus. E se tivessem multiplicado, se tivessem frutificado antes do pecado, seus filhos seriam a sua semelhança, sem pecado. E seus filhos manteriam a mesma comunhão que seus pais com Deus. Adão e Eva sem pecado frutificariam e encheriam a terra de homens e mulheres à sua semelhança, sem pecado, capazes de ter uma relação íntima com Deus, porque não havia pecado. Agora Adão e Eva pecam. Eva ouve o engano da serpente, come do fruto, entrega a seu marido também come. E diz a palavra de Deus que no momento que Adão comeu, os olhos de ambos foram abertos. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Entendeu até aqui? Agora Adão e Eva, sendo pecadores, mortais, tendo a semente do pecado, cumprem o mandado de Deus. Multiplicam, frutificam e enchem a terra. E enchem a terra com homens e mulheres à sua semelhança, desobedientes e pecadores. É por isso que está escrito que todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. Porque o nosso pai Adão e nossa mãe Eva, porque todo homem, toda mulher que está sobre a terra descende de Adão e de Eva, pecaram no princípio. E como Deus havia dado uma ordem para que eles frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra, eles agora frutificaram e encheram a terra de homens e mulheres semelhantes a ele, desobedientes, separados da glória de Deus. Entendeu isso? Se não tivessem pecado, se não tivessem comido daquele fruto maldito, frutificariam e encheriam a terra de homens e mulheres à sua semelhança, santa, capazes de ter relacionamento com Deus. Agora a terra está cheia de pessoas separadas da glória de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva foram separados por causa do pecado. E o pecado de Adão e Eva é passado de geração em geração, de pai para filho, desde que eles pecaram. Assim o pecado entrou no mundo. E dessa maneira todos estão destituídos da glória de Deus. Porque em Adão todos pecaram. Pastor, mas eu não tenho culpa do pecado de Adão. Deus é injusto nisso. Meu irmão, entenda que naquele dia a humanidade estava sendo testada. A natureza humana estava sendo testada em Adão. Não coloque a culpa em Adão. Está escrito assim: queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Saiba que a falha de Adão é a minha falha. A falha de Eva é a falha de toda mulher. A falha de Adão e Eva é a falha da humanidade. O homem foi testado, a mulher foi testada e falharam. Aí vai entrar a graça de Cristo, o homem perfeito, o Filho de Deus, o Filho do homem, que veio para pagar pelo pecado de toda a humanidade. Mas você precisa ter esse entendimento de que a sua natureza, a minha natureza, é miserável, pecadora. Estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Um pecado que tem sido passado de geração em geração. E é interessante que a Bíblia, Miguel, ensina que o pecado se multiplica. O pecado se multiplica. Interessante que há pouco tempo depois de Adão e Eva pecarem, nos dias de Noé, Deus olha do céu, e sempre que eu leio este texto, eu chego a me assustar. Imagine o seguinte: a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra nos dias de Noé, ele percebeu uma maldade tal, percebeu um crescimento exponencial tal do pecado, que a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem e que ele desejou matar toda a alma vivente que estava sobre a terra. E você conhece a história. Ele manda Noé construir uma arca, e durante 120 anos Noé constrói aquela arca. E Deus preserva Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas esposas, e um casal de cada animal, para prosperar a terra depois daquilo. Mas é interessante que Deus percebeu uma maldade tal na humanidade que ele quis exterminar todo ser humano. E aí vem Jesus e fala assim: olha, nos últimos dias, os dias serão como nos dias de Noé. Os homens vão casar, vão se dar em casamento, comer, beber, vender, comprar, e de repente virá sobre eles
uma grande catástrofe, como nos dias de Noé. Olha que interessante. Ele também diz assim, nos dias do Filho do Homem, no final dos tempos, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde os homens comiam, bebiam, vendiam e compravam, festejavam. Mas nos dias de Sodoma e Gomorra já não há referência a casamento. A grande característica de Sodoma e Gomorra era o homossexualismo. Meus irmãos, eu sempre penso sobre esse texto. Se naqueles dias Deus olhou para a terra e viu que havia um mal tal sobre a terra e ele quis destruir tudo, imagina nos dias de hoje. Os dias de hoje, Cristo fala que são os dias de Noé junto com os dias de Sodoma e Gomorra. E nós temos percebido nas últimas décadas que a grande marca é os homens continuam comendo, bebendo, vendendo, comprando, festejando. Ou seja, a sua vida gira em torno do seu prazer, do seu ego. Mas há uma grande marca nos últimos dias. Não há mais referência a casamento. Não há mais referência à família. A família perdeu absolutamente o seu valor. E a Bíblia diz que esses dias serão os últimos dias da humanidade sobre a terra, porque o Senhor derramará sua ira e o Filho de Deus virá buscar aqueles que foram fiéis a Ele. Será que isso não perturba a sua alma, não perturba o seu coração? Porque a Bíblia diz que o pecado se multiplica, que o pecado cresce. Então veja como o pecado vem crescendo desde os dias de Adão. Nos dias de Noé, Deus destruiu toda a raça humana, preservando Noé e sua família. Imagine os dias de hoje, Deus olhando dos céus. Com certeza, a nossa geração, a humanidade hoje em dia, afronta exponencialmente mais a Deus do que os homens de Noé, do que os homens de Sodoma e Gomorra. E com certeza há esta marca. Comem, bebem, vendem, compram, festejam e não se casam mais. Quando se fala em casamento, quer dizer que nos nossos dias a ciência se multiplicou e a família tem sido extremamente desprezada, destruída, atacada por Satanás, por causa do pecado humano. Então assim o pecado entrou no mundo, assim o pecado tem feito separação entre o homem e Deus, entre a criatura e Deus. Assim o pecado trouxe a morte, assim o pecado trouxe a destruição, trouxe a separação de toda a humanidade do seu Senhor. Agora eu quero fazer uma oposição. Você aprendeu que o homem foi criado e que recebeu aquele primeiro casal uma ordem de Deus. Multipliquem-se. Agora eu quero comparar com os anjos. Escute o que diz Salmos 36, versículo 6. Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. O homem e a mulher foram criados por Deus, do barro da terra, do pó da terra. Primeiro casal. E Deus deu uma ordem a esse casal. Multipliquem, encham a terra. E esse mandato tem sido cumprido pela humanidade desde Adão e Eva, porque até hoje esse mandato tem sido cumprido. O homem tem crescido e multiplicado sobre a terra. Mas os anjos não foram feitos assim. Os anjos foram feitos em um número específico, em um número exato pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus criou os céus e pelo sopro da sua boca ele criou os anjos. Há muitas referências sobre anjos na Bíblia. A Bíblia diz que eles são tão numerosos que não se podem contar. A Bíblia diz que eles são mais numerosos do que as estrelas do céu. É claro que Deus tem a ciência, o conhecimento de quantos anjos existem. Mas os anjos não receberam esse mandado de multiplicar. Você vai entender por que eu estou falando isso. Os anjos foram criados em um número exato. E não receberam a ordem de se casar e se multiplicar. O número de anjos é impressionante. Quando você faz uma breve pesquisa, você aprende que a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Ela possui cerca de 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. E que no universo que se pode ver com a nossa tecnologia, existem 2 trilhões de galáxias. Então imagine, se uma pequena galáxia como a nossa tem 400 bilhões de estrelas, multiplique isso por 2 trilhões. E você tem o número de estrelas no universo que se pode ver. E sabemos que o universo que se pode ver não é nada comparado ao universo que não se pode ver. Nosso Deus criou um universo sem medida, em nossa mente, sem medida. Enquanto isso, na Terra, nesse momento, há cerca de 8 bilhões de pessoas. Então, a quantidade de anjos é absolutamente impressionante e incalculável, inatingível para a nossa mente. Apenas o nosso Deus sabe o volume desses seres, desse grande exército celestial que ele criou. Mas por que eu estou falando de anjos? Porque um anjo
um querubim ungido da guarda, ele deu origem ao pecado. Eu disse que Eva foi enganada pela serpente. Essa serpente era Satanás, é Satanás, que já havia sido expulso do céu. Satanás foi o primeiro pecador. Ele era um querubim ungido, ele era um querubim da guarda. Ele guardava a adoração a Deus no santo monte de Deus. A Bíblia diz que ele era, Miguel, o selo da perfeição. Ou seja, se alguém perguntasse a Deus, Senhor, mostra para mim uma coisa boa que o Senhor fez, mostra para mim a obra mais excelente, um exemplo da sua perfeição, da sua inteligência, ele ia apontar para Satanás. Naquele tempo não se chamava Satanás. Ele ia apontar para aquele querubim e ia falar, olha esse anjo, esse querubim. Ele é o exemplo perfeito da minha sabedoria, daquilo que eu posso fazer de belo. Mas a Bíblia diz que Satanás falhou, assim como o homem falhou. Está escrito assim em Ezequiel, capítulo 28, do 14 ao 15. Está escrito assim, tu eras o querubim, ungido para cobrir. Então aqui, uma referência bíblica a este anjo, quando ele ainda estava no santo monte de Deus. Assim como Adão e Eva, no princípio, estavam santos na presença de Deus aqui na terra. Agora este querubim, todos os anjos reunidos no céu. E esse querubim era especial, ele era o selo da perfeição. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então imagina, um anjo tão especial, um querubim tão especial, que ele estava estabelecido no santo monte de Deus. E eu sei que o trono de Deus está no santo monte. Ele estava ali lado a lado com o Senhor. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, até que se achou pecado em ti. E o que é pecar? Pecar é desobedecer a palavra de Deus. Este anjo desejou ser maior do que Deus. Este querubim desejou estabelecer o seu trono, colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ele pecou. E diz o livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 4 e 9, assim. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O que está falando aqui? Este querubim, este grande anjo, que era perfeito, que era o símbolo da perfeição, das coisas que haviam sido criadas por Deus até aquele momento, ele pecou. Ele desejou ser maior do que Deus. Ele foi tomado de arrogância e de violência. E a Bíblia diz que através da sua mentira, porque a cauda do dragão é a mentira, ele convenceu uma terça parte dos anjos de Deus a segui-lo. Como eu falei, se a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas, e existem no universo que se pode ver 2 trilhões de estrelas, isso não é nada comparado ao universo que não se pode ver. Imagine essa quantidade incontável, inatingível para a nossa mente de anjos no céu, diante de Deus. E este querubim consegue, pela palavra da mentira, pelo engano da mentira, arrastar, trazer ao seu encontro, trazer para junto de si uma rebelião de uma terça parte desses anjos criados por Deus. Houve batalha no céu, diz o livro de Apocalipse. Miguel, o arcanjo Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e os seus anjos. Miguel e seus anjos prevaleceram, prenderam Satanás e seus anjos e os lançaram aqui na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Entenda isso. Ele foi lançado aqui na terra e trouxe consigo uma terça parte dos incontáveis anjos de Deus. O pecado de Satanás e seus anjos. Mas e agora? E agora? O que acontece em relação à graça? Por que é que os anjos que estão no céu não pecaram mais? Por que é que os que estão aqui na terra são como são? Esses que foram lançados na terra não são alvos da graça de Deus. Não serão resgatados de Deus. Não tiveram de Deus a oportunidade de se arrependerem e nem se arrependeriam. A sua vontade é uma vontade de ferro. E os que estão no céu foram preservados em santidades pelo próprio Deus. A palavra de Deus nos garante isso. Não se multiplicam.
não produzem como nós produzimos aqui na terra, pecadores. Os que são santos permanecem santos e não reproduziram. E os que foram lançados aqui na terra profanados também não reproduzem. Demônios não reproduzem e criam demoninhos. E anjos não reproduzem no céu e criam anjinhos. Foram criados em um número exato. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que Deus não socorre anjos, mas socorre homens. Os homens falharam no seu teste diante de Deus. E como Deus havia dito que se multiplicassem antes do seu pecado, agora como pecadores, produzem filhos pecadores. É isso que está escrito aqui em Romanos 5, de 19 a 21, o texto base que li. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então um homem pecou, e todos os homens pecaram por causa deste homem, porque somos descendência de Adão. Quanto aos anjos, não. Aqueles que pecaram, seu lugar não é mais achado no céu, foram expulsos do céu, e Deus não os socorre. E aqueles que permaneceram firmes em sua santidade, em sua morada, lá estão. São o exército celestial do Senhor. São nossos conservos. Atendem às ordens de Deus no que refere à salvação, no que refere ao trabalho do reino. Mas não se multiplicam. Mas os homens multiplicam e encheram a terra de filhos pecadores. Agora, meus irmãos, entra a questão da graça de Deus. Deus não socorre anjos, mas Deus socorre homens. E escute o que está escrito em Colossenses capítulo 1, do 12 a 23. Diz assim, Colossenses 1, do 12 a 23. Acompanhe comigo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui você começa a ter uma noção do que é a graça de Deus, do que é a graça de Cristo. O homem pecou, e em Adão toda a humanidade caiu. A falha de Adão, Miguel, é o teste em que falhou toda a humanidade. Os anjos pecaram. Satanás e seus anjos pecaram, caíram. Os anjos falharam em seu teste. Aqueles que permaneceram santos, santos estão, e santos permanecerão para todo sempre. Amém. Aqueles que pecaram não têm oportunidade de resgate. Estão condenados, presos em prisões de escuridão, e serão lançados no inferno, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Assim está escrito. Deus construiu o inferno, e o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para homens. É uma prisão de sofrimento para esses anjos que traíram a Deus, que não se multiplicam, e que serão condenados eternamente, estão condenados eternamente. Mas e quanto ao homem? A Bíblia diz que o homem está separado da glória de Deus, está em trevas. Mas agora, crendo em um enviado, quem é o enviado de Deus, Miguel? Jesus. Crendo no Cristo, ele tem a graça de ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Por que isso acontece? Porque Deus deu uma nova oportunidade à humanidade em Cristo. Quando Cristo veio, a esse texto que eu vou ler aqui agora, ele veio para representar a humanidade em um segundo teste. E ele não falhou. E agora todo aquele que crê nesse Cristo, ele tem de Deus a oportunidade de ser resgatado do reino das trevas para o reino da luz. Os anjos não têm essa oportunidade. Eles estão em trevas e não terão socorro. Nunca serão transportados do reino das trevas para o reino da luz, porque não se arrependem e não têm oportunidade de se arrepender. Mas a raça humana caída em Adão, todos destituídos da glória de Deus, agora têm a oportunidade de crer em Cristo e serem resgatados do reino das trevas para o reino da luz. É como alguém que foi sequestrado e agora foi pago o resgate. Basta tomar posse. Vai ser transportado das trevas para a luz. Deus não socorre anjos, mas socorre homens. Continua o texto que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
tudo foi criado por ele e para ele. Olha o que está falando aqui. Tudo foi criado por ele. Aqueles anjos que traíram a Deus, querubim e seus anjos, querubim ungido e seus anjos que traíram a Deus e foram precipitados, foram criados por ele. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Continua. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Olha o que está sendo dito aqui. Que é através de Cristo, que é Deus, o Filho, mas havendo descido a esta terra em forma de homem, representando ele a humanidade, sendo obediente até a morte de cruz, Deus pôde aceitar a sua morte como um sacrifício, como um pagamento pela falha de toda a humanidade desde Adão. E agora, por causa deste Cristo, Deus reconcilia consigo tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. O sacrifício de Cristo trouxe paz a Deus com os homens e com os seus anjos que estão no céu. Deus reconciliou consigo todas as coisas. E em quem? Em Cristo. Continua. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Olha o que Deus está falando aqui contigo, meu irmão. Olha o que ele está falando aqui. Que Deus agora te dá a oportunidade de ser reconciliado, porque nossas obras eram mais. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o evangelho foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu. Só há um tipo de criatura que está debaixo do céu que é alvo do evangelho: o ser humano. Então você hoje tem a oportunidade de ser socorrido através da fé, através da esperança que há no evangelho. E isso é graça. O assunto hoje é o pecado. E eu espero que eu não tenha sido muito complicado em minhas palavras para definir para você o que é pecado, como o pecado entrou no mundo, como o pecado atingiu a raça humana e como o pecado atingiu os anjos através da rebeldia de Satanás e seus anjos. Eu espero que não tenha sido complicado para você compreender isso. Mas por que eu falei assim de maneira tão ampla sobre essas coisas? Para que no final de tudo você entenda isso aqui. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Entenda isso. Bilhões e bilhões e trilhões de anjos traíram a Deus, seguiram o ensino mentiroso de Satanás e foram precipitados com ele, e serão eternamente condenados e atormentados por essa traição. E Deus não se compadeceu deles. Deus não se compadeceu, Deus não enviou o seu Filho para resgatá-los. Mas há certa criatura que está debaixo dos céus, e essas criaturas são a raça humana, homens e mulheres que estão aqui, descendentes de Adão, que pecaram em Adão. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala o mundo, não fala essa terra aqui, fala das pessoas que estão neste mundo. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo homem e mulher que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade. Um Deus que não resgata anjos, mas que resgata seres humanos. E olha que entendimento eu tenho que ter desta graça. Desta graça. Deixa eu ir com você aqui no livro de Filipenses, para encerrar esse estudo de hoje. Filipenses, no capítulo 2. Importante isso aqui. Filipenses, no capítulo 2. Falando sobre esse que nos promove, que nos concede esta graça. A partir do versículo 5, Filipenses 2 diz assim:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o apóstolo Paulo começa falando aos filipenses assim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O assunto é o pecado e a graça. Você vai entender agora com maior perfeição o que é a graça. Olha como é que você deve sentir. Sinta como Cristo sentiu. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem era Jesus, Miguel? Jesus era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Perfeito, santo, santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. Olha o que ele fez. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está entendendo isso aqui? Quem foi que quis ser maior do que Deus, Miguel? Satanás. Satanás quis ser maior do que Deus. Aí vem o próprio Filho de Deus e Paulo fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Um traiu, pecou, mesmo tendo sido feito o selo da perfeição, quis ser maior do que Deus. Aí vem o próprio Filho, e para resgatar a raça humana, ele não desejou ser igual a Deus, ele abriu mão disso, se despiu da sua glória, se fez como uma criatura mortal. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está entendendo o porquê da graça? Porque o sentimento que tem que haver no homem que está sendo resgatado tem que ser semelhante ao de Cristo. Porque se o Filho de Deus não desejou ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, matou a si mesmo, se esvaziou da sua glória e se fez homem, por que que o miserável do homem acha que vai ser merecedor da graça de Deus? Eu mereço. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu oferto, porque eu dizimo, porque eu sou honesto, porque eu sou fiel, porque eu não minto, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu vou na igreja no domingo. Deus sabe que eu mereço. Você não merece nada, eu não mereço nada. Olha o que está sendo dito aqui. Satanás, Lúcifer, quando estava no céu, foi feito em uma grandeza tal, meu irmão, que eu imagino que se eu e você olhássemos para ele, em nossa situação humana, cairíamos como mortos no chão. Porque a Bíblia fala sobre isso. Alguns anjos apareceram a alguns homens aqui na terra e os homens, diante daquela glória angelical, não suportaram, seu corpo não suportou, eles caíram como mortos. Aquele anjo era grande. Ele desejou ser igual a Deus. Aí vem o próprio Filho de Deus e se aniquila e abre mão de toda a sua glória e se faz como servo, como homem. Para quê? Para resgatar criaturas como eu e você, feitas do pó e da cinza, que moramos em casa de lodo. Você entende isso? O tipo de sentimento que devemos ter, o mesmo sentimento que houve em Cristo, se ele, o Filho de Deus, se esvaziou da sua glória para nos resgatar, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, não para merecer essa graça. Eu não tenho nem palavras para dizer. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, porque é apenas graça. Eu nunca mereci, nem vou merecer. Versículo 9. Depois que ele se esvaziou da sua glória, olha o que Deus fez. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está a graça de Deus. A graça de Deus está em Cristo Jesus, que se esvaziou da sua glória, aniquilou a si mesmo, tomou a forma de servo, obedeceu e obedeceu até a morte de cruz, e por isso pôde representar novamente a humanidade, sendo ele o segundo Adão, para que todo aquele que nele crê nasça de novo. Nasça não agora mais a semelhança de Adão que falhou, mas a semelhança de Cristo que nunca falhou e nunca falhará. E todo aquele que crê em Cristo se torna um cristão e é justificado por este Cristo, e agora tem paz com Deus, e Deus o recebe novamente no seu reino de luz. É imediatamente transportado do reino das trevas para o reino da luz. Meus irmãos, e assim nós encerramos essa breve explanação sobre a questão do pecado e da graça. Como você pôde perceber, o pecado, este assunto, esta doutrina do pecado não se esgota aqui.
é muito ampla e é muito bom aprender sobre isso para que nós aprendamos as possibilidades do pecado, o mal do pecado, a desgraça do pecado. E sobre a graça, então, nenhuma eternidade será suficiente para nós compreendermos o tamanho da graça de Deus e aprendermos sobre a graça. Nós temos que crescer e continuar buscando crescimento no conhecimento, na graça de Cristo Jesus. Porque realmente eu fico, às vezes, sem palavras para tentar expressar o que eu tenho aqui dentro. Porque é um assunto tão profundo, tão amplo, que chega a nos constranger. Né? Como nós, às vezes, não abrimos mão de pequenas coisas. E este Filho de Deus abriu mão da sua glória. Aniquilou a si mesmo para nos conceder a graça. Então que Deus, dessa maneira, abençoe a sua vida nesta manhã. Que esse assunto fique em seu coração. O pecado e a graça, como são opostos. Como o pecado trouxe desgraça à humanidade. Mas como Deus, em sua graça, em sua bondade, trouxe vida ao homem. E que nós não sejamos tomados nunca de um sentimento orgulhoso como o do diabo. Mas entendamos que é preciso ter um sentimento como o de Cristo, que se esvaziou. Ele derramou graça e nós, sem merecer, somos alvos dessa graça. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra que foi trazida hoje. Eu acho que alguém escreveu alguma coisa ali? Pastor Alex. Pastor Mauro, paz do Senhor. Antes de encerrar a aula, eu vou lhe passar uma informação por aqui para a igreja. Pastor, está encerrado, o senhor pode falar. Meus irmãos, só um instante que o pastor Alex vai passar aqui uma informação para a igreja. Devagar, Miguel. Meu amigo pastor avisa ao povo que nós vamos retomar os cultos essa semana e vamos separar um dia na semana para continuar com as aulas online. Muito bom, pastor. Pode escrever mais se o senhor quiser. Estou lendo aqui para o povo. Então, meus irmãos, o pastor Alex está comunicando aqui que será retomado os cultos essa semana. Pastor, o senhor pode informar se já a partir de terça, quinta ou para domingo que vem? E que vai separar um dia na semana para continuar com as aulas online. Isso será decidido na próxima quinta-feira em reunião ministerial. Meus irmãos, então ali o Rai Rocha, né, o pastor Alex está usando esse perfil para trazer essa informação, essa notícia aí à igreja, tá? Esse aviso. Pastor, estamos ouvindo, pode falar, tá? Pastor, ficou complicado o estudo? Ficou complicado? Eu tentei simplificar, mas ficou complicado? O presbítero João Marcos escreve: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, versículo 10. Pastor, aguardo só a palavra final do senhor aí, sobre o estudo, sobre alguma coisa. Bom, o pastor escreve que haverá alteração na programação de 2020. Ok, pastor? Então, meus irmãos, estejam atentos aí para a próxima quinta-feira, a reunião ministerial, tá? Então, estejam atentos aí no grupo da igreja, nos grupos da igreja, para que ninguém esteja ausente nessa importante reunião que vai tratar de como a igreja retomará seus trabalhos agora em 2020, tá bom? Ok, pastor, ok. Pastor, pode encerrar então. O senhor tem mais alguma notícia, algum aviso? Meus irmãos, só comunicando aos irmãos que o pastor Alex está com dificuldade no celular, tá? O celular dele está no concerto, por isso não estamos conseguindo contato com ele direto, com o nome dele. O pastor está avisando que os cultos serão às quintas e domingos apenas. Ok, pastor. As segunda-feiras serão para visitas, ok. Pode encerrar. Tá bom, pastor. Deus abençoe o senhor, a sua família, todo o povo que está aí em Santa Cruz. Eu estou com saudade dos irmãos, muita vontade de estar aí com os irmãos. Isso está sendo visto, tá? Mas tudo tem o seu propósito, tem o seu tempo. Mas saibam que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de continuar aqui, participando desses cultos online com os irmãos. Mas como sempre tenho orientado os meus irmãos aqui em Itaboraí, digo a vocês também, eu até conversava isso essa semana com meus amigos aqui de Itaboraí, com a minha família. Cuidado para que esse fora do normal, hein, pastor Alex, não se torne normal em sua vida, tá?
Eu temo pelo dia em que nós voltarmos aos cultos presenciais, que algumas pessoas sejam tomadas por esse sentimento. Bom, vou ficar em casa mesmo, já que os cultos vão ser transmitidos online. Vou ficar em casa, é mais confortável, mais tranquilo, eu continuo fazendo minhas coisas ao mesmo tempo que escuto o culto. Quando eu puder, eu vou na igreja. Não faça isso, tá? O que Deus quer de você é que você saia da sua casa e vá ao templo, congregar com os irmãos. Se lá o culto ao mesmo tempo for transmitido online, beleza, muito bom. Mas que esse culto online seja exclusivo para aquelas pessoas que realmente estão impossibilitadas de comparecer ao templo. Impossibilitadas de verdade. De verdade, coisa grave. Porque o que Deus quer desde o princípio é que o seu povo congregue, que o seu povo saia do seu lar, da sua tenda, e vá ao santuário, e juntos busquem a Deus. Então cuidado para que ninguém da igreja, seja a comunidade cristã Luz da Aurora, ou qualquer amigo e irmão que esteja nos ouvindo, seja tomado por esse estranho sentimento de conforto em casa. Não que Deus queira seu desconforto, mas Deus quer que você congregue, para que nós nos estimulemos em amor e as boas obras. Isso é feito presencialmente, no local levantado e consagrado para o culto, que é o templo. Lembramos aos irmãos que temos uma tarefa séria, uma tarefa grande para este ano, que é a inauguração, a reforma e a inauguração do nosso novo templo, lá em Vitor Dumas. Pastor Alex sempre fala sobre isso. Não se esqueça da sua obrigação quanto às ofertas, quanto aos dízimos, quanto a ajudar, quanto a estar presente. A igreja somos nós, então nós precisamos trabalhar nesta obra. Tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos. Então, relembrando aqui, quinta-feira, reunião ministerial, o pastor Alex vai estar convocando, vai estar dizendo a hora. Já comunicou que a partir dessa semana os cultos serão quinta e domingo, tá? E que maiores informações serão dadas aos irmãos posteriormente pelos grupos de WhatsApp ou por telefone, ok? Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça hoje ter um domingo de paz na presença do Senhor e que às 7 horas da noite nós possamos estar mais uma vez reunidos para, por enquanto, cultuar ao Senhor por essa ferramenta aqui que é a internet. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pode encerrar aqui, Miguel.